Sem Deus, a vida é uma ilusão. Amados irmãos e caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a essa mensagem reflexiva. É uma honra e um privilégio estar aqui hoje para ministrar sobre um tema que é central em nossas vidas: a presença de Deus e como ela influencia a nossa existência. A minha mensagem de hoje tem o tema: sem Deus, a vida é uma ilusão. Primeiro, vamos entender melhor o que vem a ser ilusão. O termo ilusão tem vários significados. No geral, ilusão refere-se a uma percepção, crença ou concepção falsa, enganosa ou equivocada sobre algo. Eu vou apresentar a vocês alguns dos significados mais comuns da palavra ilusão. Engano visual. No contexto da percepção visual, uma ilusão refere-se a uma imagem ou fenômeno que faz com que o observador perceba algo de forma diferente do que realmente é. As ilusões ópticas, por exemplo, podem fazer com que objetos pareçam maiores, menores, distorcidos ou em movimento, embora isso não seja o caso na realidade. Engano cognitivo. Além das ilusões visuais, a palavra ilusão também pode ser usada para descrever percepções enganosas em outros domínios cognitivos. Isso inclui crenças ou concepções equivocadas sobre eventos, situações, pessoais ou coisas. Ficção ou fantasia. Ilusão pode se referir a uma representação fictícia ou imaginária, como em histórias, sonhos, filmes, livros ou obras de arte que criam um mundo fictício. Falsa esperança. Ilusão também pode se referir à crença em algo que não é real ou ao cultivo de expectativas que não serão atendidas. Pode estar relacionada à esperança em algo que é improvável de acontecer. A desilusão. A desilusão é o sentimento de decepção ou desapontamento que ocorre quando uma ilusão é quebrada, quando algo que se acreditava ser verdadeiro se revela falso ou quando as expectativas não são atendidas. Dentro deste aspecto, é nítido a quantidade gigantesca de pessoas desiludidas, desesperançadas, abatidas, deprimidas e sem expectativa. Tudo por causa das falsas esperanças que gerou a desilusão. O grande detalhe é que uma parcela significativa foram enganadas por terceiros ou pelo seu próprio coração. Jeremias 9:10 lemos: "Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações." Você que me ouve nesse momento, não terceirize a culpa por causa da sua desilusão, mas assuma diante de Deus e busque se levantar. Portanto, o significado de ilusão depende do contexto em que a palavra é usada. Geralmente, está associada a algo que não é exatamente como parece ou a uma percepção enganosa de algo que é diferente da realidade. Muitas vezes, em nosso mundo agitado e cheio de distrações, é fácil perder de vista o que realmente importa. As ilusões da fama, da riqueza, do poder e do sucesso temporário podem nos desviar do propósito mais profundo de nossas vidas. Porém, a Bíblia nos lembra repetidamente da necessidade de Deus em nossa jornada. No Salmo 14, verso 1, o salmista escreve: "Diz o nécio no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem." Esta passagem nos faz refletir sobre como a negação da existência de Deus pode levar a um desvio espiritual e moral. Em Romanos capítulo 1, verso 20, o apóstolo Paulo nos lembra da evidência da existência de Deus em sua criação. "Pois os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas." Sem Deus, a vida se torna um quebra-cabeça sem sentido. Perdemos o propósito, a orientação e a esperança que a fé em Deus nos proporciona. Nossa existência se torna uma busca incessante por prazeres passageiros e realizações vazias. Então, como podemos evitar essa ilusão e encontrar significado em nossas vidas? A resposta está na busca por uma relação profunda com Deus. Na Bíblia, Jesus nos diz em João capítulo 17, verso 3: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti,
o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna mencionada por Jesus não se refere apenas a uma vida após a morte, mas também a uma qualidade de vida, uma vida cheia de propósito e significado. Conhecer a Deus e seu plano para nós é essencial para encontrar esse significado. A Bíblia também nos ensina que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46, verso 1. Quando enfrentamos desafios, dificuldades e incertezas, é a nossa fé em Deus que nos sustenta, nos dá força e esperança. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, o apóstolo Paulo nos lembra: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Isso nos recorda que as coisas deste mundo são passageiras, mas o relacionamento com Deus é eterno. O livro de Eclesiastes, que faz parte do Antigo Testamento da Bíblia, é conhecido por suas profundas reflexões sobre a natureza da vida e a busca pelo significado. No primeiro capítulo de Eclesiastes, o autor, o rei Salomão, começa com uma observação sobre a aparente futilidade da existência humana. O livro de Eclesiastes nos lembra da natureza transitória e cíclica da vida humana. No capítulo 1, o autor observa que geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Eclesiastes 1, verso 4. Isso nos leva a refletir sobre como muitas das coisas que ocupam nossas vidas são passageiras e efêmeras, repletas de ilusão. A busca incessante por riqueza, sucesso, poder e prazeres pode ser como correr atrás do vento, como o autor descreve em Eclesiastes 1, verso 14. No entanto, ao longo de suas reflexões, o autor nos direciona para a busca do verdadeiro significado da vida, que está em Deus. Em meio à aparente futilidade e repetição da vida, encontramos o convite à sabedoria e ao temor a Deus como o caminho para encontrar significado e propósito. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, Provérbios 1, verso 7, e este é um tema recorrente nas Escrituras. Meus amados irmãos e caros ouvintes, ao considerarmos as palavras do Eclesiastes, somos incentivados a olhar além das buscas passageiras e a encontrar significado na busca por uma relação profunda com Deus, que é eterno e permanece constante, mesmo quando tudo mais parece transitório. Ou seja, sem Deus, a vida é uma ilusão. Esta mensagem destaca a importância de buscar significado e propósito na vida, olhando para além das coisas passageiras e encontrando uma conexão espiritual com Deus. O livro de Eclesiastes nos convida a refletir sobre o que é verdadeiramente significativo em nossa jornada terrena. Portanto, a vida sem Deus é uma ilusão, um caminho vazio e sem propósito. Mas, quando buscamos uma relação íntima com Deus, encontramos o verdadeiro significado de nossa existência. Ele é o nosso guia, nosso refúgio nas tempestades da vida e a fonte de esperança eterna. Convido a todos a refletir sobre a importância de Deus em nossas vidas. Busquemos conhecê-lo, confiar nele e permitir que ele guie nossos passos, para que nossa vida não seja uma ilusão, mas uma jornada de fé e propósito. Que Deus em Cristo abençoe a todos e pensem nisso. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos, baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.